Eu vou começar com uma frase, parece que fez sucesso, né? A frase é a seguinte: nem tudo que é oficial é verdade e nem tudo que é oficioso é uma maluquice, né? Eu vou continuar com os dados da Oxfam, né? Por quê? Porque é extremamente interessante. Então vamos ver. Centros urbanos, né? Pesquisa de 2017. As pessoas vivem em centros urbanos, aqui principalmente no Brasil, chegando à idade de 74 anos. Na periferia, cai para 50, 54, ou seja, 20 anos de diferença, né? Aí vocês falam assim, mas como? Né? A desigualdade, né? Essa desigualdade que acabou com a gente, né? O que mais diz essa pesquisa? O que falou a pessoa que deu a entrevista? Diz que a classe média vai desaparecer e vai sobrar os pobres. E esses pobres vão se tornar uma massa revoltada e agressiva, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo com a parte econômica, né? Vender, colocar o Brasil como objeto de desejo das suas riquezas, vai se voltar contra. E aí não vai adiantar morar em condomínio, não vai adiantar ter carro blindado, né? Nós estamos vendo algumas historiazinhas que são muito tristes, né? Por exemplo, Honduras, El Salvador, Porto Rico, esses movimentos de migração em massa para os Estados Unidos, né? Isso não é coisa de ditadura, gente. Isso não é coisa de um país autoritário. Porque quem ajuda esses países é os Estados Unidos, né? Só que eles sugam todas essas riquezas. Então, o que sobra nesse país? Sobra milícias, né? Sobra cartéis. A pobreza toma conta. Aí eles fazem essas grandes migrações para tentar reverter alguma coisa, né? Isso está acontecendo no mundo todo, não é só aqui, né? Mas nós falamos da Venezuela o tempo inteiro, né? A Venezuela se tornou uma coisa assim horrorosa, né? Eu vou falar para vocês de uma reportagem que eu li, e eu vou falar outra vez porque eu acho que ela é muito importante, né? Muito importante. O que está sendo feito? Está sendo feito o processo de desumanização, gente. Desumanização. Contam-se histórias a respeito do Maduro, e eu não estou aqui para defender Maduro nem para defender ninguém, tá? Que ele é narcotraficante, que tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos. Então, estão desumanizando, né? Para quê? Para que possa ter guerra. E quando essa guerra acontece, a gente até aplaude, porque fala, a gente está se vendo livre, né? A gente está livre, né, de uma coisa que nos incomoda, né? E elimina o sentimento de culpa. Então, quem fez essa reportagem chama-se Alberto Rodrigues Garcia. Mas isso já foi falado também demais pelo Chomsky, né? Essas coisas nós precisamos ter muita clareza, né? Não é a Venezuela, não. A situação de Porto Rico depois daquele tufão foi terrível, né? Não se mandou dinheiro até hoje para Porto Rico. Acabei de ler uma reportagem que um bairro lá está se reunindo para tentar arrumar os prejuízos, né? Isso é uma coisa internacional, mas que nós estamos vivendo,
né? Quando o Macri vem para cá e veja que a situação da Argentina arrebentou, e não foi Lula, hein? E não foi PT, né? Traçalhada a Argentina, né? Nem os Los Hermanos estão vindo para Santa Catarina aproveitar as férias porque não tem dinheiro, né? Não é um governo de Maduro, mas está destruído, né? Então, nós temos que começar a ficar atentos às notícias. São notícias muito graves, né? A parte de economia do nosso país precisa ser arrumada. E ontem eu vi uma entrevista de um ganhador do prêmio Nobel de Economia dizendo que não se tem uma parte econômica definida no país. Que só essa parte de tentar acenar com privatizações não vai levar a lugar algum, né? Então, acho muito legal que as pessoas comecem a observar isso, né? Em termos assim de agronegócios, né? Eu falei para vocês de Corumbá, o que eu quero deixar bem claro é que 75% das terras de Corumbá são terras privatizadas, ou seja, está na mão do agronegócio. E se a gente for pegar esses dados em todos os lugares do país, nós vamos ver que o número que o Bolsonaro deu em Davos, que 8% só do território que está na mão do agronegócio, não é verídico, hein? Eu gostaria que alguém fizesse esse levantamento. Acho que é necessário fazer esse levantamento, né? A situação é econômica, a situação é política, mas a situação também é do judiciário, né? Também precisa haver mudanças no judiciário, né? Eu só vou contar uma historinha aqui de uma advogada, né? Ela estava traindo o marido e foi para um motel com o amante. Quando chega lá, ela dá de cara com o marido dela, né? Bom, aí ela xinga e fala para ele assim, e eu vim aqui com uma testemunha já, né? Então a gente vê as saídas, por exemplo, dos advogados, que a gente sabe que acontece, né? Eles atendem bandido e mocinho, não tem problema, pagou, tá tudo certo. Mas quando começa a entrar a questão de juízes, de Ministério Público, que nós estamos vendo que está bem grave isso, né? Por mais que as pessoas façam, por mais que as pessoas tenham errado, elas simplesmente são aposentadas, né? A doutora Eliana Calmon, ela disse que no CNJ você não investiga, né? Então, já que os militares estão aí entrando em todos os cargos, entrando em todos os lugares, vamos começar a punir, né? Vamos começar a ter uma posição e uma postura. A respeito do PCC, né? Porque agora parece que até o Maduro é o presidente do PCC, né? Não é verdade, o PCC do Estado de São Paulo, as pesquisas foram feitas, existem livros, leiam esses livros sobre o PCC. A Band fez uma série de reportagens a respeito dos presídios, né, de São Paulo, que vale a pena ser lido. Então, não comecem a dizer que o negócio de Ceará é culpa do PT, ou que o PT... Não. Né? Tem até uma ata da formação do PCC. Foi feita uma ata. Então, assista um programa do Paulo Bial, do Pedro Bial, né? Leiam um livro, se informe a respeito disso. Não fica jogando noticiazinhas. Não fica fazendo isso. Isso chama-se fake news, tá? Mostra a fonte. Da onde saiu essa notícia? Se vai passar um zap, diz aonde saiu essa notícia. Sabe por quê? Porque a Folha publicou uma pesquisa dizendo que são os idosos que estão passando notícias falsas. Ninguém tocou no assunto dos nenéns, né? Nem estuda, nem trabalha. Aquelas pessoas que estão absolutamente fora da sociedade.
eles não foram tocados. Mas agora o WhatsApp vai começar a punir. Depois que ganharem as eleições, tal, o WhatsApp começa a punir. Então, cuidado. Eu volto depois. Assunto que não falta, né, gente? Um abraço.